Bem-vindos, o meu nome é João Pereira da Silva, sou farmacêutico e já fui farmacêutico hospitalar na Fundação Chapalimou e no Hospital Santa Maria. A presente aula insere-se no tema Farmacologia Geral, que será abordada em duas aulas. Na primeira, irei explicar os aspectos mais importantes da farmacocinética e na segunda irei focar-me na farmacodinâmica. A farmacologia é a ciência que estuda os fármacos e o seu efeito no organismo. É uma ciência muito complexa, porque se suporta em diversas áreas, nomeadamente na fisiologia, na bioquímica, na medicina, na matemática. Ou seja, a farmacologia implica o estudo unificado das propriedades dos fármacos e de toda e qualquer interação com o organismo. As interações fármaco-organismo podem ser avaliadas pelas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas. A farmacocinética estuda a ação e alterações que o organismo exerce sobre o fármaco. E existem vários passos que têm que ocorrer antes do fármaco chegar ao alvo. Pode ser sumarizado pela sigla ADME. O primeiro passo é a absorção, a partir do local de administração. O segundo é a distribuição, através dos tecidos e até ao local de ação. O terceiro passo é a biotransformação ou metabolização. E por fim o quarto é a excreção ou a eliminação do organismo. Durante esta aula eu vou explicar detalhadamente cada um destes passos. Relativamente à farmacodinâmica, esta estuda as ações farmacológicas e respectivos mecanismos, ou seja, a ação que o fármaco exerce sobre o organismo, avaliando os efeitos biológicos produzidos pelo fármaco, como por exemplo como é que o fármaco modifica a progressão de uma doença, os locais de ação e mecanismos de ação, por exemplo, a interação com componentes celulares, como por exemplo os receptores, e os fatores que influenciam a segurança e eficácia do fármaco, como por exemplo as interações farmacológicas. Através da farmacocinética é possível estudar a variação das concentrações dos fármacos ao longo do tempo, usando modelos matemáticos, por exemplo, modelos compartimentais ou modelos fisiológicos. Nestes modelos matemáticos são consideradas as diversas propriedades que condicionam a prescrição de fármacos, nomeadamente a via de administração. Por exemplo, a via de administração oral necessita de uma dose superior comparativamente à via de administração intravenosa para o mesmo medicamento, uma vez que a biodisponibilidade oral é inferior. Outro aspecto que é considerado nos modelos farmacocinéticos é o intervalo de tempo entre administrações. E aqui posso-vos dar o exemplo da amoxicilina, que pode ser administrada de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. E o intervalo de tempo entre administrações está relacionado com a concentração sanguínea que o fármaco atinge e quanto tempo é que o fármaco demora a ser eliminado. Outro fator que também é considerado nos modelos de farmacocinética são os ajustes de dose que podem ser necessários efetuar em caso de doença hepática ou doença renal. Também são considerados os cálculos de dose para populações especiais, devido a variações inter- e intrapessoais. Um conceito farmacocinético fundamental é a biodisponibilidade, que se caracteriza pela velocidade e extensão com que uma substância ativa, ou parte terapeuticamente ativa, é absorvida de um medicamento e se torna disponível no local de ação. Aqui é importante salientar que a eficácia de um fármaco depende da capacidade da farmacêutica em libertar o fármaco no local de absorção e na consequente absorção e distribuição do fármaco até ao local de ação, numa velocidade e quantidade suficiente que permita desencadear o efeito farmacológico desejado. E existem dois tipos de biodisponibilidade: a biodisponibilidade absoluta ou farmacológica, que determina a melhor via de administração e depende da taxa de biotransformação do fármaco, e a biodisponibilidade relativa ou farmacêutica, que determina a melhor formulação e depende da forma farmacêutica. Antes de explicar detalhadamente cada etapa da farmacocinética, irei definir alguns conceitos fundamentais. E o primeiro é o tempo de semivida de eliminação, que corresponde ao tempo que demora a que a concentração plasmática do fármaco se reduza à metade da concentração inicial e que pode ser determinado pela fórmula que apresento no slide, que relaciona o logaritmo de Neperiano-2 com a constante de eliminação, sendo que a constante de eliminação corresponde à fração de fármaco eliminada por unidade de tempo. Um segundo conceito importante é a fração restante, determina, ao final de um determinado tempo, qual a fração da concentração inicial que resta no organismo e que pode igualmente ser determinada pela fórmula apresentada no slide.
Relativamente ao volume aparente de distribuição, este é o volume hipotético de fluido corporal extra ou intracelular no qual o fármaco está dissolvido e é distribuído, uma vez que o volume real no qual as moléculas de fármaco são distribuídas não pode ser determinado. É obtido através da razão entre a concentração de fármaco administrada intravenosamente, dose administrada, e a concentração de fármaco no sangue ou plasma, tal como podem observar pela figura no slide. O volume de distribuição pode ser expresso como um simples volume ou uma percentagem de peso corporal. Outro conceito importante é a área sobre a curva, AUC, que é uma medida relacionada com a quantidade de fármaco que efetivamente atinge a circulação sanguínea e corresponde ao perfil de concentração do fármaco ao longo do tempo. Na figura da direita podem observar um gráfico que corresponde à administração por bolus intravenoso, onde a concentração máxima corresponde ao tempo zero e que ao longo do tempo a concentração tende a diminuir, sendo que a área sob esta curva corresponde então à AUC. Por fim, a depuração ou clearance corresponde ao volume de plasma do qual o fármaco é completamente removido por unidade de tempo. A clearance total de um fármaco é igual à soma das clearances efetuadas por cada órgão individualmente envolvido na eliminação. E conhecendo a constante de eliminação e o volume de distribuição, a clearance pode ser determinada pela fórmula apresentada no slide. Vou agora passar à explicação detalhada de cada fenómeno ou fase associada à farmacocinética, e vou começar pela absorção. A absorção é o conjunto de processos que contribuem para a introdução na circulação sistémica de um fármaco administrado por via extravascular. A absorção é o processo através do qual o fármaco entra na corrente sanguínea sem sofrer qualquer tipo de alteração química. E tal como podem observar pela figura, caracteriza-se pelo movimento do fármaco desde o ponto de aplicação, através de barreiras biológicas, até à corrente sanguínea ou linfática. E existe absorção em todas as vias de administração, exceto na administração endovenosa, porque o fármaco entra diretamente na corrente sanguínea. E aqui é importante referir que a partir do momento em que o fármaco está a ser absorvido, uma parte é distribuída, mas outra pode ser logo metabolizada e excretada, dependendo naturalmente do fármaco. Existem diversos fatores que influenciam a velocidade de absorção e que estão agora aqui enumerados neste slide. O primeiro é o tipo de transporte através da membrana, pode ser ativo ou passivo. O segundo são as propriedades físico-químicas do fármaco. Por exemplo, fármacos mais pequenos atravessam mais facilmente a membrana. O terceiro fator são as ligações às proteínas, uma vez que fármacos livres passam mais facilmente a membrana. Outro fator a considerar são as vias de administração, porque dependendo da via de administração, caso seja subcutânea, intramuscular ou sublingual, a velocidade de absorção pode ser maior ou menor. Também é preciso ter em consideração a forma farmacêutica, uma vez que formas sólidas têm de ser, antes de serem absorvidas, têm que ser desintegradas e solubilizadas, e só depois de estarem em solução é que podem ser absorvidas. E obviamente que há comprimidos e cápsulas que se desintegram mais facilmente do que outros. Outro fator a ter em consideração é a vascularização no local de ação. Também é preciso considerar a concentração do fármaco, a superfície de absorção e também a destruição do fármaco no local de administração. E aqui posso dar como exemplo dois fármacos, a insulina e a heparina, que são administrados por via subcutânea e não podem ser administradas por via oral porque seriam destruídas devido à acidez do estômago. O transporte através da membrana tem por base a lei de difusão, ou seja, substâncias em solução tendem a deslocar-se de um local onde se encontram em maior concentração para um local onde se encontram em menor concentração. E o gradiente de concentração é a força motriz que faz com que os fármacos se desloquem até ao local de ação. E tal como podem observar na imagem, se as moléculas se deslocarem de um local de maior concentração para outro de menor concentração, verifica-se transporte passivo, ou por difusão facilitada. Pelo contrário, caso se desloquem contra o gradiente de concentração, será necessário usar energia ATP para promover o transporte, denominando-se então de transporte ativo. E existem vários fatores que influenciam o transporte. Eu aqui quero realçar dois que irei desenvolver nos próximos slides. O primeiro é a lipossolubilidade, que está relacionada com a facilidade com que a molécula se solubiliza na membrana. E o segundo é o grau de ionização do fármaco, ou seja, se o fármaco se encontra ou não eletricamente carregado. Quanto maior a lipossolubilidade dos fármacos, maior a permeabilidade à membrana.
E a lipofilia das moléculas depende essencialmente de dois fatores. O primeiro é a presença de estruturas alifáticas e aromáticas, como por exemplo o anel benzénico. E o segundo é a ausência de grupos polares, como por exemplo o grupo hidroxil, o grupo OH. Ou seja, fármacos apolares e lipossolúveis são os que mais facilmente atravessam a membrana. E tal como podem observar pela figura da direita, podem observar uma escala de coeficientes de permeabilidade de várias moléculas, sendo que moléculas pequenas e hidrofóbicas, ou seja, apolares, são as que apresentam maior coeficiente de permeabilidade. O segundo fator que influencia a permeabilidade à membrana é a ionização. Com o aumento do grau de ionização, a permeabilidade tende a diminuir. Deste modo, fármacos que sejam ácidos fracos, ou seja, que apresentem um pKa elevado, estarão maioritariamente ionizados no intestino, onde o pH varia entre 6.6 e 7.5, e o equilíbrio da equação que eu apresento no slide tende a deslocar-se para a direita, com predominância da forma ionizada. Pelo contrário, se estiver num meio ácido, como por exemplo o estômago, onde existe elevada concentração de íons H+, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, com a predominância de moléculas não ionizadas, e por isso a taxa de absorção aumenta. Já as bases fracas, que apresentam um pKa baixo, apresentam o comportamento oposto, uma vez que no estômago estão maioritariamente ionizadas e no intestino encontram-se maioritariamente não ionizadas, havendo uma maior taxa de absorção no intestino. Tal como referi anteriormente, a forma farmacêutica e a constituição dos medicamentos são fatores que influenciam significativamente a absorção, uma vez que afetam a velocidade de libertação da substância ativa. Ou seja, dependendo do tipo de forma farmacêutica, caso se tratem, por exemplo, de soluções, não se verifica atraso, uma vez que a libertação é imediata. Por outro lado, as cápsulas e os comprimidos têm de ser dissolvidos primeiro, e por isso verifica-se um atraso na libertação. Outro fator que influencia a velocidade de libertação são os excipientes, uma vez que estes condicionam a facilidade de desintegração, o que irá naturalmente afetar a absorção. Outro fator é o processo de fabrico, porque no caso dos comprimidos, quanto maior a força de compressão, mais compacto fica o pó e mais difícil é a desintegração do medicamento. Por fim, as formas de farmacêuticas de libertação controlada ou prolongada por vezes apresentam um revestimento entérico, e neste sentido, a dissolução ocorre a nível intestinal e não a nível gástrico, o que também influencia a absorção. Outro fator que influencia a velocidade de absorção depende da anatomia do local de absorção, mais concretamente com a área da superfície de absorção do fármaco. Locais cuja área da superfície é reduzida, como o globo ocular, cavidade nasal, reto, estômago e intestino grosso, apresentam uma baixa velocidade de absorção. Pelo contrário, locais com uma elevada área de superfície, como por exemplo o intestino delgado e os pulmões, apresentam uma elevada taxa de absorção dos fármacos. O fluxo sanguíneo tecidular também influencia a velocidade de absorção e depende de vários fatores, nomeadamente de fatores fisiológicos, uma vez que existem locais de absorção cujo fluxo sanguíneo é reduzido, como o globo ocular, o intestino grosso e o tecido subcutâneo, e por outro lado existem locais de absorção cujo fluxo sanguíneo é mais elevado, como o intestino delgado, os pulmões, a cavidade oral e a cavidade nasal. Um exemplo em que se irá partir do elevado fluxo sanguíneo para potenciar um efeito mais rápido é a via sublingual. Por exemplo, em doentes com angina de peito ou infarto agudo de miocárdio, coloca-se um comprimido de nitroglicerina debaixo da língua. A nitroglicerina é um vasodilatador que dilata as coronárias e facilita a passagem de sangue para o miocárdio. Outro fator que influencia o fluxo sanguíneo são os fatores farmacológicos, e por isso muitas vezes alguns fármacos são co-administrados com fármacos ou vasoconstritores ou vasodilatadores, caso se queira aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo. A via de administração escolhida poderá ter um efeito significativo na velocidade e na eficácia com que o fármaco atua. E por isso existem dois tipos de vias de administração: as vias entéricas, que estão relacionadas com o trato gastrointestinal, como por exemplo via oral, sublingual e retal, e as vias parentéricas, que incluem as outras vias de administração, como intravenosa, intraarterial, subcutânea, pulmonar, entre outras. Aqui é importante referir que todos estes locais têm características diferentes e, portanto, irão ter absorções diferentes, bem como vantagens e desvantagens consoante o tipo de fármaco e o tipo de doença.
Começando pelas vias entéricas. Tal como referi, nas vias entéricas o fármaco é colocado diretamente a nível sublingual, oral ou retal, mas pode ser absorvido ao longo de todo o trato gastrointestinal. Começando pela cavidade oral, este é composto por um epitélio pavimentoso estratificado, secreta saliva para iniciar a digestão e o ambiente extracelular das células epiteliais é composto maioritariamente por água e um pH ligeiramente acídico. E é a conjugação destes fatores, ou seja, epitélio fino, vascularização elevada e pH favorável, que tornam a cavidade oral um local de absorção rápido de fármacos. Passando agora à via sublingual. Este local é ideal para fármacos de rápida dissolução. No entanto, é necessária a adesão do doente, visto que é necessário manter o fármaco debaixo da língua. Esta via apresenta diversas vantagens, nomeadamente evita o efeito de primeira passagem, que eu irei explicar no próximo slide, e apresenta uma absorção rápida. Como principais vantagens, apresenta o facto de só pequenas doses do medicamento poderem ser absorvidas e, por vezes, pode apresentar sabor desagradável. O efeito de primeira passagem consiste na eliminação pré-sistémica de um fármaco durante a primeira passagem pelo fígado. Existem alguns fármacos que são eliminados com muita eficácia pelo fígado ou pela parede intestinal e por isso a quantidade que chega à circulação sistémica pode ser consideravelmente menor do que a quantidade absorvida. Deste modo, o efeito de primeira passagem reduz a biodisponibilidade dos fármacos mesmo quando ela é bem absorvida no intestino. Deste modo, para contornar esta questão, ou administram-se doses maiores do fármaco, que no caso de doentes com insuficiência hepática pode causar sobredosagem, ou para alguns fármacos é possível administrar por outras vias, que evitam o efeito de primeira passagem, como por exemplo a via sublingual, onde o fármaco passa diretamente das veias sublinguais para a veia cava. O estômago é o local de absorção de muitos fármacos devido às suas características anatómicas e fisiológicas. Tal como referi anteriormente, o pH ácido do estômago afeta significativamente a absorção, porque fármacos que sejam ácidos fracos ionizam menos no estômago e são mais absorvidos. Para além disto, o estômago é um local com elevada vascularização e onde o tempo de permanência é elevado. De facto, o tempo de permanência é a variável que mais interfere com a absorção gástrica. Por isso é que existem medicamentos que devem ser administrados antes da refeição, porque a presença de alimentos vai condicionar a velocidade de absorção. No caso de fármacos lipofílicos, a administração é aconselhada após a refeição. No estômago existem várias moléculas que são absorvidas por difusão passiva, nomeadamente água, pequenas moléculas, não eletrólitos, lipossolúveis e ácidos fracos. O intestino delgado é o local de eleição para a absorção da maioria dos fármacos e, devido às suas características anatómicas únicas, representa a área com maior capacidade de absorção e a maior parte das moléculas são absorvidas por difusão passiva, nomeadamente moléculas lipossolúveis e não ionizáveis e eletrólitos fracos. E aqui é importante referir que, mesmo fármacos que não são lipossolúveis e que sejam ionizáveis a qualquer gama de pH, também sofrem absorção parcial no intestino delgado. O intestino grosso é um local onde se verifica transporte ativo do íon sódio e reabsorção de água. É constituído por células epiteliais cuja principal função é a produção de muco e não a absorção. Neste local são absorvidos alguns fármacos, mas não de forma muito relevante. E aqui é importante referir que no tratamento da colite ulcerosa, o objetivo não é promover a absorção do fármaco no intestino grosso, mas sim promover a libertação do fármaco no intestino grosso para que possa atuar a nível local. Também é importante referir que existem vários fármacos que atravessam o aparelho digestivo inteiro e nunca são absorvidos, como é o exemplo da nistatina, utilizado para tratar a candidíase bucal. A absorção a nível retal é recorrentemente usada em doentes inconscientes, crianças e em doentes com náuseas e vômitos. A absorção é variável neste local e é ideal para fármacos laxantes, como por exemplo supositórios de glicerina. A absorção a nível retal é rápida e protege fármacos sensíveis aos processos digestivos. A biodisponibilidade neste local é mais fidedigna em relação à via oral e também pode evitar o efeito de primeira passagem, à semelhança da via sublingual, uma vez que os vasos sanguíneos que deixam a parte inferior do reto dirigem-se diretamente para o coração, não passando pelo fígado. Relativamente às vias de administração parentérica, vou desenvolver com mais detalhe nos próximos slides as vias de administração mencionadas neste slide, nomeadamente a via de administração intravascular, que pode ser endovenosa ou intraarterial,
onde o fármaco é colocado diretamente na corrente sanguínea, a via de administração intramuscular, onde o fármaco é colocado diretamente no músculo esquelético, nomeadamente a administração de adrenalina, de antipsicóticos, como o haloperidol, de vacinas, de antibióticos, como a penicilina, e anti-inflamatórios não esteroides, como o diclofenac, pela via subcutânea, onde o fármaco é absorvido a partir do tecido subcutâneo, como por exemplo a administração de insulina e eritropoetina, ou então pela via inalatória, onde o fármaco é absorvido diretamente a partir dos pulmões. A administração por via endovenosa é utilizada em fármacos que podem ser irritantes por outras vias e não permite a administração de substâncias oleosas nem suspensões. Na administração endovenosa não há fase de absorção, por isso verifica 100% da biodisponibilidade e, por isso, podem ser administradas menores concentrações em relação à via oral. O início da ação dos fármacos é imediato, precisa e exato, e permite a administração de grandes quantidades de fármaco sem infligir dor ao paciente. No entanto, apresenta maior risco de efeitos adversos, nomeadamente quando a administração por bolos, onde a administração de toda a dose é efetuada de uma só vez, uma vez que se podem atingir concentrações mais elevadas a nível sanguíneo do fármaco, e pode haver também risco de embolia. Ao contrário da via de administração endovenosa, a via de administração intramuscular permite a administração de suspensões e soluções oleosas. A administração é feita geralmente nos glúteos e permite a rápida absorção de fármacos em solução aquosa. Para além disto, permite o efeito de depósito e libertação controlada. No efeito de depósito, o fármaco é libertado ao longo do tempo, e aqui posso-vos dar como exemplo a penicilina intraglúteo, onde o objetivo é manter concentrações constantes num determinado período de tempo. Alguns fármacos, quando a administração intramuscular, infligem dor no local da administração. No entanto, esta via de administração permite a administração de maiores volumes e maiores quantidades de fármaco quando comparada com a via subcutânea, e depende significativamente do fluxo sanguíneo local. Na administração por via subcutânea, a absorção é lenta e constante e limitada pelo fluxo sanguíneo. A absorção é afetada pela administração concomitante de vasoconstritores. E aqui posso-vos dar um exemplo. Se administrar concomitantemente lidocaína, que é um anestésico, juntamente com a adrenalina, que é um vasoconstritor periférico, tendo em vista fazer a sutura de um corte, promove-se ainda mais a constrição e impede-se que a lidocaína seja absorvida para a corrente sanguínea. Ou seja, a lidocaína fica retida no tecido durante mais tempo, tendo um efeito analgésico prolongado. Outra via de administração é a via inalatória, que é ideal para fármacos voláteis ou gasosos e aerossóis, e é administrado muitas vezes em doenças como a asma e DPOC. Esta via de administração apresenta um início rápido da ação e um rápido acesso à circulação, uma vez que os pulmões apresentam uma grande área de superfície, 200 metros quadrados, finas membranas de separação dos alvéolos e vasos sanguíneos e um elevado fluxo sanguíneo. Aqui é importante referir que partículas de maiores dimensões, superiores a 20 micrômetros, embatem na cavidade oral e garganta e não são absorvidas, enquanto partículas menores de 0,5 micrômetros não são retidas. Na via de administração tópica, a administração do fármaco é feita tanto pela membrana mucosa, como por exemplo ocular e nasal, como pela pele. No caso da pele, pode ser por via dérmica, caso se pretenda uma ação local, como por exemplo no tratamento de dermatite, cujo objetivo é que o fármaco não seja absorvido, ou então por via transdérmica, onde se pretende uma absorção através da pele para obter uma ação sistémica. E aqui posso-vos dar diversos exemplos, nomeadamente pensos transdérmicos de nicotina, em que a nicotina vai sendo absorvida ao longo do tempo, ou então pensos transdérmicos de terapêutica anticoncepcional, ou então ainda a administração de opioides por via transdérmica. Desta forma, através desta via é possível obter níveis sanguíneos estáveis do fármaco, evitar o efeito de primeira passagem e a administração de fármacos potentes, como por exemplo o opioide fentanilo. Neste slide podem observar para cada via de administração o tempo necessário para que se verifique o efeito farmacológico. Tal como podem observar, a via intravenosa é a mais rápida, demorando menos de 1 minuto para que se verifique o efeito do fármaco. Pelo contrário, a via oral, que demora entre 30 e 90 minutos, e a via transdérmica são as vias mais demorosas. Sendo a absorção um processo que contribui para a introdução na circulação sistémica de fármacos por via extravascular,
Existem interações farmacocinéticas que afetam não só a velocidade de absorção, como o grau de absorção. As interações ao nível da absorção podem estar associadas a alterações ao nível da solubilidade ou da dissolução por dependência elevada do pH do meio gastrointestinal. Aqui posso dar o exemplo da alteração da biodisponibilidade oral de certos fármacos devido à toma de antiácidos. Na tabela abaixo está o exemplo da gatifloxacina, que quando a toma concomitante com antiácidos, a absorção deste antibiótico diminui significativamente. Outro aspecto que também pode influenciar a absorção de fármacos são as interações que levam à inibição ou à indução dos transportadores membranares, como por exemplo a glicoproteína P. E aqui posso dar o exemplo do Telepravir, que é um antivírico, que é um substrato da glicoproteína P e isso leva à sua inibição, o que diminui a absorção. Vou agora passar para o segundo fenómeno da farmacocinética, a distribuição. A distribuição caracteriza-se pela transferência reversível do fármaco de um local para o outro dentro do organismo. Tal como podem observar pela figura, a distribuição é o movimento do fármaco desde a corrente sanguínea ou linfática, através de barreiras biológicas, até aos restantes tecidos e locais de ação. O apoteque do fármaco pelos tecidos, também denominado extravasamento, decorre até se atingir o equilíbrio da forma difusível entre o tecido e o sangue que o profunde, e depende da velocidade do processo de distribuição e da extensão do processo de distribuição. E aqui é importante salientar dois factos. O primeiro é que o peso molecular do fármaco a transportar é o principal condicionante do movimento transcapilar, nomeadamente fármacos hidrossolúveis. E o segundo é que a distribuição é diferente consoante o órgão. Por exemplo, no fígado e no rim, a estrutura endotelial dos capilares representa uma barreira menor ao movimento das moléculas, independentemente do tamanho. Tal como referi anteriormente, o volume aparente de distribuição é o volume hipotético no qual um fármaco está dissolvido e distribuído. Deste modo, e tendo em conta que em média o volume de plasma são cerca de 3 litros, no caso de um fármaco que não consiga atravessar um endotélio capilar, como por exemplo compostos macromoleculares como as proteínas, irão apresentar um volume de distribuição aparente igual ao do plasma, cerca de 3 litros. Por outro lado, uma molécula que tenha uma maior capacidade de atravessar a membrana irá passar do sangue para o líquido extracelular e depois para o líquido intracelular, seguindo o gradiente de concentração. Deste modo, os fármacos que atravessam o endotélio capilar têm, por definição, um volume de distribuição superior ao do plasma e da água, ou seja, um volume de distribuição superior aos 3 litros. Considerando uma situação hipotética ideal, em que um fármaco apresenta pequenas dimensões e é um soluto livre não ligado a nenhum componente sanguíneo ou tecidular e com elevada afinidade lipídica, e para além disto não tenha sofrido modificações por qualquer reação química do organismo e não tenha sofrido eliminação durante o período de distribuição, nestas condições o fármaco irá misturar-se imediatamente com o plasma, o que irá induzir um gradiente no plasma, forçando a permeação capilar e por isso verificar-se-á uma distribuição contínua nos tecidos até que o gradiente de concentração desapareça. Nesta situação, os tecidos mais vascularizados e com maior fluxo sanguíneo ou perfusão e maior permeabilidade vão estar associados a uma maior velocidade de distribuição para o fluido intersticial extravascular. Um fármaco altamente lipofílico e nas condições ideais mencionadas no slide anterior irá aparecer no fluido extracelular dos órgãos, como o coração, cérebro e fígado, mais rapidamente do que em tecidos como o adiposo e o muscular, uma vez que a irrigação é menor nestes dois últimos tecidos. E se o fármaco se distribuir em toda a água extracelular do organismo, que corresponde a 3 litros de plasma mais 9 litros de volume extravascular, e se o fármaco atravessar com facilidade os capilares, mas não conseguir entrar para o meio intracelular, o volume de distribuição total aparente será de 12 litros. Por outro lado, se o fármaco iniciar a sua distribuição pelo líquido intracelular, o volume de distribuição total irá corresponder à soma do volume extracelular com o volume intracelular, o que prefaz um volume aparente de distribuição total de 40 litros.
Neste quadro, é possível observar os volumes de distribuição nos meios extracelular e intracelular do organismo. O meio extracelular é constituído pelo plasma e pelo meio extravascular, que correspondem a um volume total de 12 litros e a uma percentagem de 17% do peso corporal. Já o meio intracelular apresenta um volume de 28 litros e uma percentagem do peso corporal correspondente a 41%. Vou agora apresentar duas situações que limitam a distribuição dos fármacos pelo organismo. O primeiro caso está relacionado com fármacos de distribuição restrita ao plasma. Nesta situação, verifica-se que algumas moléculas demasiado grandes não conseguem atravessar o endotélio vascular. A distribuição restrita ao plasma também se verifica em moléculas como a varfarina, que se liga de forma significativa a proteínas plasmáticas, o que conduz à redução da fração livre do fármaco que está disponível para atravessar a membrana. A segunda situação, que limita a distribuição, está associada a fármacos polares e pouco lipossolúveis, como por exemplo bloqueadores neuromusculares, uma vez que a distribuição está limitada a tecidos irrigados por capilares fenestrados, ou seja, que contêm poros ao nível das células endoteliais, ou seja, com uma elevada permeabilidade. Por outro lado, existem fármacos de distribuição extensa, que de um modo geral são lipofílicos e apresentam baixo peso molecular, não apresentando restrições de distribuição. Na tabela abaixo é possível observar os diferentes órgãos e tecidos e os respectivos fluxos sanguíneos. Já na imagem da direita, é possível observar que os fármacos altamente lipofílicos têm maior tendência em distribuir-se por órgãos, neste caso o cérebro, com maior irrigação e fluxo sanguíneo. A ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas e a outros componentes celulares está diretamente relacionada com as propriedades físico-químicas dos fármacos e com o tipo de ligações que daí podem surgir. Da mesma forma que um fármaco se liga a um receptor celular, pode ligar-se a outras macromoléculas, como por exemplo proteínas plasmáticas. E aqui é importante salientar que os fármacos só atravessam a membrana se estiverem na forma livre. E desta forma, um fármaco que se liga a um receptor celular pode gerar um efeito farmacológico. No entanto, se estiver ligado a uma proteína plasmática, não vai gerar o efeito farmacológico, sendo que a principal proteína plasmática é a albumina. Desta forma, a percentagem de ligação às proteínas plasmáticas é extremamente importante, porque se o fármaco, por exemplo, tiver uma percentagem de ligação de 99% às proteínas plasmáticas, significa que a força motriz para passar a membrana é baixa, porque só cerca de 1% do fármaco está na forma livre. Por outro lado, um fármaco que se liga 60% às proteínas plasmáticas tem 40% na forma livre. Logo, a força motriz é maior e o fármaco vai demorar menos tempo a chegar totalmente aos tecidos. Isto tem implicações não só na rapidez do efeito, como também nas interações farmacológicas. Por exemplo, imaginemos um fármaco como a varfarina que se liga às proteínas plasmáticas, nomeadamente à albumina. A varfarina é um anticoagulante e tem uma margem terapêutica reduzida, ou seja, uma pequena alteração da dose pode levar a problemas hemorrágicos. E agora imaginemos que um doente começa a tomar ácido acetilsalicílico concomitantemente. Qual é o problema da interação do ácido acetilsalicílico com a varfarina? O ácido acetilsalicílico liga-se à albumina no mesmo local de ligação que se liga à varfarina, por um mecanismo de competição. Ou seja, a varfarina e o ácido acetilsalicílico vão competir pelo mesmo local de ligação e assim o doente que estava a tomar varfarina, ao começar a tomar ácido acetilsalicílico, uma parte da varfarina que estava ligada à albumina deixa de o estar. E, em vez de ter 99% da varfarina ligada às proteínas plasmáticas, passa a ter 60%, ou seja, de 1% passa para 40% na forma livre.
o que é uma alteração significativa. Esta alteração pode levar a hemorragias internas e eventualmente à morte. Desta forma, os fármacos com uma elevada ligação às proteínas plasmáticas podem ter um perigo grave de interação farmacológico com fármacos que compitam pela mesma ligação. Em baixas concentrações, quanto mais forte for a ligação entre o fármaco e a proteína, menor será a fração livre do fármaco. E deste modo, com o aumento da concentração do fármaco, ocorre a saturação da capacidade de ligações das proteínas, que acaba por aumentar a fração livre do fármaco e, consequentemente, a sua distribuição. Desta forma, e pelo que é possível observar na figura, é possível concluir que a ligação às proteínas plasmáticas diminui o gradiente de concentração que empurra o fármaco para fora da circulação, ou seja, diminui a força motriz para atravessar a membrana, o que leva a uma diminuição da velocidade de distribuição. E, em geral, uma grande parte dos fármacos, a maior parte dos fármacos não se acumula nos tecidos onde exercem o seu efeito farmacológico. E, por vezes, o facto de um fármaco apresentar uma determinada afinidade para um tecido pode ter vantagens e pode ter desvantagens. Por exemplo, no caso da tetraciclina, que tende a acumular-se no osso, este antibiótico está contraindicado para as crianças, porque fragilizam os ossos. Também, no caso do THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é a substância psicoativa da cannabis, tende a acumular-se no tecido adiposo e por isso é considerado um local de perda. Por outro lado, a cloroquina, que é usada no tratamento da malária, tende a acumular-se no fígado e isto apresenta uma vantagem no tratamento da fase hepática da anebíase. Passando agora à distribuição ao nível do sistema nervoso central. Os capilares ao nível do cérebro são muito pouco permeáveis em relação aos restantes capilares, sendo que estes não comunicam diretamente com o espaço intersticial e, por isso, são praticamente impermeáveis a moléculas hidrossolúveis ou ionizáveis e, como referi anteriormente em slides anteriores, são bastante permeáveis a moléculas lipossolúveis. No entanto, existem fármacos com processo de transporte ativo estabelecido, como por exemplo aminoácidos e a glucose, que têm acesso rápido ao cérebro. E aqui é importante referir que o cérebro recebe cerca de 1/6 do sangue proveniente do coração, pelo que fármacos lipossolúveis atingem o cérebro antes de atingir, por exemplo, tecidos menos irrigados como o tecido muscular e o tecido adiposo. Relativamente agora à distribuição da mãe para o feto e embrião. Basicamente, a barreira placentária faz a ligação do feto ou embrião às paredes uterinas da mãe. E a função da barreira placentária é proteger o bebê em termos físicos, em termos de choques físicos. No entanto, a membrana placentária é uma membrana como outra qualquer, sensível à passagem de certas substâncias e fármacos, não é como a membrana hematoencefálica. Na membrana placentária, a facilidade de difusão é muito maior, desde que o fármaco tenha características físico-químicas que o permitem passar a membrana placentária, ele vai conseguir passar da circulação materna para a circulação fetal. Desta forma, um fármaco que esteja na circulação materna pode passar facilmente para a circulação fetal, desde que tenha determinadas características físico-químicas. Por exemplo, substâncias lipossolúveis movem-se livremente em direção ao feto de acordo com o seu coeficiente de partição óleo-água e de acordo com o seu grau de ionização. Por outro lado, fármacos hidrossolúveis movem-se mais lentamente e na razão inversa do seu peso molecular. Vou agora explicar o terceiro fenómeno da farmacocinética, que é a metabolização ou biotransformação. O metabolismo de fármacos compreende o conjunto de reações enzimáticas que biotransformam os fármacos e outros compostos estranhos, denominados xenobióticos, em metabolitos que irão ser eliminados e excretados. A principal função da metabolização de fármacos é a eliminação, e todos os fármacos têm uma duração de ação finita no organismo. E as várias reações que ocorrem na metabolização de substâncias têm como principal objetivo então facilitar a eliminação, seja de moléculas exógenas, seja de moléculas endógenas. E, partindo do pressuposto que a metabolização vai alterar a estrutura de fármacos, de modo a que facilite a eliminação, que tipo de reações é que poderão ocorrer? O objetivo é tornar as moléculas mais polares, hidrofílicas e maiores, uma vez que moléculas lipofílicas e pequenas, quando chegam ao rim,
mesmo que sejam filtradas, podem ser reabsorvidas. O objetivo é, então, impedir que isto aconteça e, por isso, ter-se-á de tornar as moléculas mais facilmente excretáveis. Desta forma, os processos de eliminação, biotransformação e excreção são os principais responsáveis pelo tempo de ação do fármaco, sendo que a eliminação compreende a biotransformação, ou metabolismo, que indiretamente levará à excreção, e também a própria excreção, que depois será feita por diversas vias. A maioria dos fármacos são lipofílicos e apenas parcialmente ionizáveis a pH fisiológico, nomeadamente os compostos orgânicos. No entanto, os fármacos lipofílicos são dificilmente excretados pelo fígado e pelo rim, devido a diversas razões, nomeadamente à taxa de ligação a proteínas plasmáticas que impede a filtração glomerular, à reabsorção nos túbulos renais e epitélio dos canais biliares e à distribuição e acumulação em tecidos ricos em lípidos. Desta forma, o objetivo da biotransformação é aumentar a polaridade e a hidrossolubilidade dos fármacos, sendo que, de modo geral, os metabolitos possuem menor atividade farmacológica que a molécula original. No entanto, existem fármacos que só depois de metabolizados é que são ativos, que são os denominados profármacos. O principal local de biotransformação é o fígado. No entanto, existem outros tecidos, nomeadamente o intestino delgado, que também possui capacidade metabólica, e também existem determinadas enzimas que metabolizam fármacos no intestino grosso. Os seres humanos estão cada vez mais expostos a diversas substâncias químicas estranhas ao organismo, que são os denominados xenobióticos, como por exemplo fármacos, aditivos alimentares e poluentes. E o conhecimento sobre o metabolismo dos xenobióticos é fundamental para o entendimento racional da farmacologia, da terapêutica e da toxicologia. Desta forma, apresento aqui neste slide um exemplo da biotransformação de uma molécula conhecida, que é o benzeno, cujo principal objetivo desta biotransformação é transformar a molécula inicial num metabolito, tornando-a mais hidrofílica e mais descartável. Então, o benzeno é uma molécula altamente apolar, e a partir do momento em que o benzeno é oxidado, forma-se o fenol, ou seja, é adicionado um polo negativo, logo a molécula fica mais polar. E como é que é possível tornar esta molécula ainda mais polar ou maior? Então, depois da reação de oxidação, poderia fazer-se uma reação de conjugação. O grupo hidroxilo pode fazer um ataque nucleofílico, ou seja, pode formar um éster, o que torna a molécula ainda mais polar e maior. E este conjunto de reações vai então facilitar o processo de eliminação do benzeno. A metabolização e biotransformação dos fármacos apresenta diversas consequências que estão aqui enumeradas. E nos próximos slides eu irei dar exemplos de cada uma delas individualmente. A primeira é o fim da ação do fármaco, o segundo é a ativação de um profármaco, a terceira é a bioativação e efeitos tóxicos, como por exemplo do etanol, que após metabolizado forma o acetaldeíde, que é uma molécula tóxica para o organismo. O quarto é a carcinogênese e por fim a teratogênese. Começando pela metabolização associada ao fim da ação terapêutica, estão aqui representados dois exemplos. O primeiro é da molécula da atropina, que é um anticolinérgico usado no tratamento da medríase, que após metabolização forma o ácido trópico e a atropina. O segundo exemplo é o propranolol, um bloqueador beta, que é um antihipertensor, que após metabolização forma o hidroxipropanolol pela adição de um grupo OH a um grupo hidroxilo, tornando-o mais polar, mais hidrofílico e também mais excretável. Relativamente à ativação de um profármaco pela metabolização, também dou aqui um exemplo, que é a molécula L-Dopa, que após metabolização forma a dopamina, que é usado no tratamento da doença de Parkinson. Relativamente à formação de metabolitos carcinogénicos, estes geralmente estão associados à biotransformação de um fármaco num metabolito que irá interagir com o DNA ou através de mecanismos não genotóxicos. E neste slide estão aqui 4 exemplos. No entanto, eu queria destacar o último, que está associado à bioativação do paracetamol. Esta molécula, em certas condições, reage com macromoléculas celulares, causando necrose hepática e renal. Porque o paracetamol, quando é metabolizado normalmente pelo citocromo P450, dá origem a um composto sem toxicidade. O que acontece é que muitas vezes os doentes têm disfunção hepática e as enzimas saturam facilmente, ou então os doentes tomam um excesso de paracetamol e as enzimas saturam igualmente.
E depois, o excesso de paracetamol é metabolizado por enzimas microsomais hepáticas, o que dá origem a uma espécie altamente reativa, que reage com os hepatócitos, causando necrose. Atenção que este fenómeno só acontece quando há um excesso de paracetamol para ser metabolizado. Relativamente à formação de metabolitos teratogénicos, dou como exemplo aqui a talidomida, cujo metabolito é teratogénico e está associado a mais formações fetais no humano, no macaco e em roedores. A taxa de metabolização e biotransformação de alguns fármacos pode variar até 50% dentro de uma população. E então, quais são os fatores que influenciam esta metabolização? O primeiro é a dieta e a exposição ambiental, que pode estar associada a diversos alimentos e fármacos co-administrados que alteram a metabolização, hábitos tabágicos e exposição ocupacional, alguns fatores genéticos associados a polimorfismos e a alterações da expressão enzimática e de resposta aos indutores e inibidores, a idade do indivíduo, o sexo e algumas patologias concomitantes. Passando agora às fases de metabolização de um fármaco, quando é metabolizado, é sujeito a reações de fase 1 e reações de fase 2. As reações de fase 1 são, por exemplo, reações de redução e de oxidação, que conferem polaridade à molécula, e que têm como objetivo criar ou desmascarar pequenos grupos polares ou grupos funcionais reativos, como por exemplo o grupo hidroxilo, o grupo tiol ou o grupo amina. Já as reações de fase 2 são reações de conjugação, cujo objetivo é adicionar um grupo maior à molécula. Desta forma, nas reações de fase 2 existe a adição ou conjugação de um grande grupo polar a pequenos grupos funcionais, como por exemplo o ácido glucurónico, o sulfato, o glutatiano ou o acetato, e o conjunto destas duas fases de reação vão transformar o metabolito num composto mais polar, mais hidrofílico e mais descartável. Tal como eu referi anteriormente, as reações de fase 1 da biotransformação têm como objetivo exibir ou inserir grupos funcionais que produzem mais metabolitos polares e hidrossolúveis e que são menos ativos. E para tal existem uma série de reações que podem ocorrer. A mais comum é a oxidação, que está associada a reações de hidroxilação, epoxidação, sulfoxidação ou desalquilações. A segunda é a redução, que ocorre nos átomos de oxigênio e de azoto, e também a deshalogenação, que inclui a redução no átomo de carbono. Para além disso, podem ocorrer hidrólises e metilação, que é a adição do grupo CH3. E o conjunto destas reações torna os compostos lipossolúveis mais hidrossolúveis e, consequentemente, mais descartáveis. O citocromo P450 não é apenas um citocromo. Dentro do citocromo P450 existem dezenas de isoformas. Cada uma das isoformas é codificado por um único gene. Ou seja, se houver polimorfismos genéticos que fazem com que uma enzima seja diferente de uma pessoa para a outra, a metabolização também vai ser diferente. O citocromo está localizado no retículo endoplasmático liso e desta forma o citocromo P450 é fundamental na metabolização de fármacos, visto que está associado a uma vasta gama de substratos, devido às múltiplas isoformas e à baixa especificidade para substratos. Tal como referi anteriormente, os níveis de expressão podem variar entre indivíduos e existem diversos fármacos e alimentos, que irei mencionar nos próximos slides, que podem inibir ou induzir o citocromo P450. A isoforma mais relevante para o metabolismo de fármacos é o CYP3A4, que atua numa vasta gama de substratos e é responsável pela metabolização de 50 a 70% dos fármacos. Apresenta diversos inibidores e indutores. Como principais inibidores temos o antifúngico cetaconazole e o antibiótico eritromicina, e também como alimentos o sumo de toranja. Já como indutores, quer realçar os anticonvulsionantes, a carbamazepina e a fenobarbital, como corticosteroides, a dexametasona, e como inibidor da protease do HIV o saquinavir, e também como antibiótico a rifampicina. Relativamente às fases 2 de biotransformação, estas geralmente estão associadas a reações de conjugação, onde um conjugado endógeno é unido ao grupo polar adicionado na fase 1, e desta forma o fármaco é eliminado mais facilmente. Ou seja, uma molécula endógena doa uma parte de si própria à molécula em metabolização, e as reações de conjugação mais comuns são a glucuronidação, a conjugação com grupos sulfato, a acetilação,
a conjugação com a glicina, a transsulfuração, a conjugação com a glutationa e a síntese de ácido mercaptúrico. Vou agora explicar o quarto processo da farmacocinética, que é a excreção. Os fármacos podem ser excretados por diversas vias, nomeadamente pelos pulmões, pelo trato gastrointestinal, pelos rins, por secreções corporais, como por exemplo a saliva, as lágrimas e o suor. Tal como referi anteriormente, os fármacos podem ser eliminados pela via renal, respiratória, como por exemplo o etanol, pelas fezes através da conjugação com ácidos biliares, transpiração, entre outros, sendo o processo mais comum a excreção renal. A clearance renal é uma medida farmacocinética do volume de plasma do qual uma substância foi completamente removida por unidade de tempo. E a clearance renal pode ser influenciada por diversos fatores, nomeadamente concentração plasmática do fármaco, taxa de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, caudal urinário e pH urinário. E, quando a velocidade de excreção urinária é diretamente proporcional à concentração plasmática do fármaco, a clearance renal é constante, tal como podem ver pela equação que está no slide, sendo o aparecimento do fármaco na urina o resultado da conjugação de três processos: a filtração glomerular, a secreção ativa e a reabsorção. Em condições normais, a taxa de filtração glomerular é estável e só fármacos livres passam no filtrado, tal como podem ver pela equação do slide, onde a velocidade de filtração depende da taxa de filtração glomerular, da fração livre do fármaco e da concentração plasmática. A creatinina, que é uma substância endógena, e a inulina, que é um polissacárido exógeno, têm uma fração livre de 1. Logo, a clearance renal dessas moléculas é uma boa medida da capacidade funcional do rim. Passando agora à secreção tubular ativa, que ocorre predominantemente no túbulo proximal. Aqui é importante referir que a clearance de fármacos pouco secretados é significativamente afetada pela ligação às proteínas. E a clearance de fármacos muito eficazmente secretados é afetada pelo caudal sanguíneo. Relativamente à reabsorção, o grau de reabsorção depende de dois fatores: das propriedades físico-químicas dos fármacos e de variáveis fisiológicas. As propriedades físico-químicas dos fármacos são a polaridade, que confere um caráter mais ou menos lipofílico ao fármaco, a ionização da molécula ao pH urinário e o peso molecular, ou seja, o tamanho da molécula. E as variáveis fisiológicas são o caudal urinário e o pH urinário. Alguns fármacos não ficam inativos através do metabolismo, são apenas excretados. Nestes casos, é preciso ter cuidado especial com os indivíduos com alterações da função renal, uma vez que existem fármacos com margem terapêutica estreita e, em doentes com insuficiência renal, são eliminados muito lentamente. Se não se ajustar a dose, há acumulação do fármaco e, consequentemente, toxicidade. Há determinados fármacos que a dose tem que ser obrigatoriamente ajustada, como por exemplo os aminoglicosídeos, como a gentamicina e a vancomicina. O pH urinário é outro fator que influencia significativamente a excreção. Por exemplo, se um doente estiver intoxicado com um determinado fármaco, como por exemplo o fenobarbital, que é um ácido fraco, uma forma de aumentar a eliminação deste fármaco é aumentando a eliminação por via renal, tornando a urina mais básica através da administração de bicarbonato de sódio. Tal como podem ver pela figura da direita, o fenobarbital, a clearance do fenobarbital é superior em pHs alcalinos da urina. Outro processo associado à eliminação de medicamentos é a excreção biliar intestinal, que geralmente está associada à excreção de fármacos com um peso molecular superior a 500, tanto por difusão como transporte ativo. E de facto, alguns conjugados de fármacos são hidrolisados na bilis, libertando a molécula original do seu conjugado, deixando-o disponível para sofrer reabsorção, o que leva ao prolongamento do efeito farmacológico. E este fenómeno geralmente está associado à circulação enterohepática, onde os fármacos são transferidos para a bilis, gerando uma concentração de conjugados hidrofílicos. De seguida, estes são libertados no intestino, sofrem hidrólise e consequente reabsorção. E isto leva a um efeito reservatório que prolonga a ação farmacológica de determinados medicamentos. Quanto à excreção pulmonar, este fenómeno é apenas possibilitado pela difusão e é proporcional ao gradiente de concentração ou pressão entre o sangue e o ar inspirado, ou seja, é a diferença de pressão no sangue e no alvéolo que faz com que as substâncias passem para o alvéolo. E, quanto menor a solubilidade no sangue, maior será a facilidade de excreção do pulmão.
A excreção pulmonar é utilizado como um meio não invasivo para a determinação de níveis sanguíneos, por exemplo, do etanol.